A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje eu tenho uma palavra do coração de Deus para algumas pessoas. Ontem eu estava fazendo a minha rotina, escrevendo e entregando para Deus esse projeto aqui desse canal. E eu perguntei para o Espírito Santo qual era a mensagem que ele tinha para que eu transmitisse para o coração das pessoas. E não veio nada, não veio nenhuma mensagem, nenhuma palavra. Mas ainda agora há pouco, eu estava ali lavando meus pratos e o Espírito Santo começou a falar comigo. E ele me disse assim: minha filha, tem muitas pessoas que elas estão querendo viver um milagre, mas elas não querem se expor. Elas não querem se expor ao novo. E Deus me deu esse tema desse vídeo. E ele me deu uma mensagem de Pedro. A Bíblia vai nos dizer, no livro de Mateus, seu capítulo 14, a partir do versículo 28, vai contar a história de quando Jesus anda sobre as águas. Mas o que me chamou a atenção, que o Espírito Santo falou comigo, esse versículo 28, que diz assim: Jesus estava andando sobre as águas e eles ficaram assustados, pensando que era um fantasma. Se você ler o texto completo, você vai ver. Mas o que me chama a atenção é esse versículo 28, que diz assim: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Gente, o Espírito Santo estava falando comigo ali tremendamente, sabe? Tem pessoas que querem viver o milagre de Jesus. Tem pessoas que querem viver coisas extraordinárias como Pedro viveu. A Bíblia não vai relatar em nenhuma outra ocasião que alguém andou sobre as águas. Pedro teve a oportunidade de andar sobre as águas juntamente com Jesus. Mas foi necessário que Pedro se expusesse para viver o novo. Todos estavam com medo naquele barco, mas Pedro teve uma atitude diferente. E o que Deus quer falar para você nessa tarde de hoje é o seguinte: às vezes você já tem uma palavra de Deus sobre você. Você tem orado, você tem pedido a Deus direção e Deus já lhe deu uma direção, Deus já lhe deu uma palavra. Mas você tem medo de se expor. Você está com medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão dizer ao seu respeito, o que as pessoas acham. Mas Deus está dizendo para você assim: vem, eu já liberei uma palavra sobre tua vida, eu já liberei uma palavra para você, mas você está com medo, você precisa se expor. Pedro, ele se expôs àquela situação totalmente nova, totalmente diferente. E ele viveu algo maravilhoso, algo assim extraordinário. Deus está procurando pessoas para que ele possa usar de maneira diferente. Deus está procurando pessoas que ele quer dar ideias diferentes. Deus quer dar para você coisas que a sociedade não vai entender. Como assim? Pedro andou sobre as águas. Deus estreou algo novo na vida de Pedro. Foi um milagre diferente, diferenciado. E é isso que Deus tem para a tua vida, para você que está pedindo a direção de Deus. Deus tem algo novo para você, mas Deus está dizendo assim: você precisa se expor. Você precisa se expor mediante a palavra que você recebeu. Se levanta e faz. Age, reage. Vai de encontro àquela palavra que Deus liberou sobre você. Não fica olhando o que as pessoas estão dizendo, o que elas vão falar a seu respeito. Deus falou comigo, Deus estava falando comigo, o Espírito Santo dizendo assim: eu tenho coisas grandiosas para os meus filhos, mas eles têm medo de se expor. Eles preferem dar ouvido a palavras, ao que as pessoas vão falar, do que dar ouvido à minha voz, à minha direção. Porque de fato é algo diferente que Deus tem para você, algo diferente que Deus tem te dado. É uma revelação nova, algo novo.
Mas você tem que entender que já tem uma palavra liberada sobre você. Agora o que você precisa é agir. Quando Pedro pergunta a Jesus, dizendo assim: mestre, se és tu, manda que eu vá andar sobre as águas, manda que eu ir ter contigo. E Jesus disse: vem, Pedro. A Bíblia diz que Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas na frente Pedro vai ter medo, mas a gente não vai entrar nessa questão agora. O que eu quero falar para você é que Pedro andou sobre as águas. Algo sobrenatural, algo assim inacreditável aos olhos humanos. É isso que Deus tem para você. Mas você precisa se expor à palavra que Deus liberou sobre você. Se Deus disse para você vai, vai. Se Deus disse para você faz, faz. Toma atitude. Deus me trouxe aqui nessa tarde para liberar essa palavra sobre a vida de alguém. Eu não sei de verdade quem vai ser alcançado por esta palavra. Eu não sei qual é a direção que você tem buscado, o que você tem pedido para Deus, mas eu estava ali lavando meus pratos, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, dizendo: eu tenho algo novo para os meus filhos, eu tenho algo novo, mas eles estão com medo de se expor. E se você quiser viver algo novo, algo extraordinário da parte do Senhor, é necessário se expor, é necessário romper toda timidez, todo medo, toda paralisação, tudo aquilo que te paralisa. É necessário você eliminar, você não dar ouvido às vozes, à voz das pessoas que elas não sabem o que Deus tem com você, elas não entendem o propósito que Deus tem na sua vida. E elas estão ali para criticar, elas não querem apoiar você, mas você tem uma palavra liberada sobre você, daquele que está contigo, daquele que andou sobre as águas, daquele que é o dono das águas, daquele que tem um poder sobre todas as coisas. E Deus está dizendo para você nessa tarde: vem. A palavra de Deus é: vem, anda sobre as águas. Tenha coragem de descer do barco. Saia da zona de conforto. O mar pode estar revolto. Muitas das vezes vai vir o medo, sim. Mas não deixe com que isso te paralise. Não deixe com que o medo paralise algo grandioso que Deus tem para fazer através da sua vida. Eu não sei o que é. Se é um projeto financeiro, se é um projeto trabalhista, algo que Deus colocou na sua mão, se é um ministério, se é algo espiritual. Mas Deus está dizendo para você: eu já liberei uma palavra sobre você. O que você precisa é se expor a esta palavra. Descer do barco, tomar uma atitude e ir em direção àquilo que você deseja. É necessário tomar uma atitude, é necessário romper para que você possa viver o sobrenatural. Deus tem algo extraordinário e maravilhoso para você. Mas Deus já liberou essa palavra e me trouxe aqui para confirmar, dizendo: eu já liberei uma palavra sobre você. Vai! Desce do barco, vem ao meu encontro, se movimenta, se posiciona de acordo com esta palavra que eu liberei sobre você. Uramassúria, uramassuri cantaramassuria. Deus já liberou sobre você uma palavra. E o Espírito Santo estava bradando no meu coração e vindo ali a revelação desta palavra. E Deus dizendo: você precisa romper, você precisa se posicionar de acordo com a palavra que eu já liberei para você. Eu não sei quem essa palavra vai alcançar, porque eu sei que eu estou sentada aqui direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E essa foi a palavra que Deus trouxe para o seu coração. Se você quer andar sobre as águas, se você quer viver o sobrenatural, é necessário você se expor. Se exponha à palavra. Se exponha, não tenha medo. Se tiver medo, vai com medo mesmo. Mas segura e sustenta, porque você já tem liberado sobre você uma palavra. Que Deus abençoe você. Se você é novo por aqui, te convido para se inscrever neste canal. Ativa o sininho para receber notificações e que o Espírito Santo continue falando aos vossos corações.